Vou colocar para gravar, para a gente dar uma boa noite, uma boa tarde para quem já chegou, quem vai chegar. E o nosso assunto hoje é a continuação, né? Na Casa das Mulheres, a continuação das mulheres de Gênesis. E hoje nós estamos lendo ali no final do livro do capítulo 11 de Gênesis. E tá falando sobre a genealogia de Sem, que é o primeiro dos 3 filhos de Noé. E aí, quando tá falando da genealogia de Sem, chega numa pessoa chamada Terá. Terá é o pai de Abrão, né? Que vai se tornar Abraão. Mas nesse momento, ainda no primeiro contexto, ele ainda é Abrão. Então, hoje nós vamos falar sobre a esposa de Terá. A esposa de Terá, que também foi mãe de Abrão, Arã, e o terceiro filho era Naor. Depois, ao longo do livro, a gente vai ver o desdobramento da vida dessas pessoas. Por exemplo, Arã é o pai de Ló, aquele sobrinho que vai embora com Abraão depois. Naor vai ser o pai ou o avô de Rebeca, que depois vai se tornar a nora de Abraão, né? Então a gente vai ver o desdobramento dessas 3 pessoas aí que são os filhos dessa mulher que nós vamos falar hoje. E a Bíblia não fala para nós o nome dessa mulher. Porém, existem 3 especulações a respeito do nome dela. Qual seria então o nome mais conhecido, porque a Bíblia não fala, né? Então, o nome que mais ela ficou conhecida ali na cultura judaica, enfim, os nomes que dão para ela é Amatlaã. Amatlaã é o mais famoso, mas também ela é conhecida como Edna e Atudai. Esses 3 nomes são as especulações que tem a respeito da esposa de Terá. E a esposa de Terá é a mãe, vai se tornar, né, a mãe de Abraão, que depois a gente vai entender que é o pai da fé. Então, imagine que essa mulher, sendo uma mulher ali comum na Mesopotâmia, né, até então nós estamos sempre falando de pessoas comuns, que sabiam da existência de Deus, pessoas que sabiam da existência de outras deidades, pessoas que sabiam da destruição do mundo por causa do envolvimento da humanidade com essas deidades, e agora elas estão vivendo esse novo processo, né, pós-dilúvio. Essa história que a gente está vendo é uma história pós-diluviana. Então, essa pessoa de quem nós vamos falar hoje, ela é uma ali das tataranetas de Noé. As duas, né? Tanto Terá quanto a sua esposa, que tem esses 3 nomes aí como especulação, né? Então vamos trabalhar com a ideia de que a gente não sabe o nome dela, porque afinal de contas tem muitas especulações. Mas o que eu quero trazer a informação para vocês é que ela era uma mulher comum, como eu e você, que se deu em casamento com um homem que era descendente de Naor, descendente de Noé, né, um dos descendentes de Noé. E aí essa mulher tem esse casamento, vai morar num lugar chamado Ur dos Caldeus, que a gente conhece ali. E essa é uma região extremamente, como é que a gente fala? Um povo que é extremamente religioso no tocante à adoração de ídolos, no tocante a deuses de forma politeísta, né? Então, muitos deuses ali envolvidos nessa região de Ur dos Caldeus. É importante a gente entender que na hora que está se falando da genealogia de Sem, a Bíblia abre um parêntese para falar de Terá. Porque provavelmente Terá era alguém que tinha mais do que um conhecimento de Deus, alguém que tinha um pouquinho de relacionamento. Por quê? Porque a gente entende ali no decorrer do texto que houve meio que um convite para que ele saísse de Ur dos Caldeus e fosse para Canaã. O texto diz assim, ó: e naquele tempo
ele pegou os seus filhos, a sua esposa e saiu de Ur dos Caldeus para Canaã. Só que a Bíblia também conta que no caminho, e aí tudo muito resumido, né, porque o texto é minúsculo, que ele parou num determinado lugar. Onde? Harã. E ali ele viveu mais 200 e tantos anos e morreu. E o que eu quero falar com vocês hoje é que essa mulher, ela era uma mulher muito conformada e acomodada. Uma mulher que se casou, teve 3 filhos, de repente eles recebem um convite de Deus, um chamado de Deus para ir para onde? Para Canaã. Por quê? Lembra daquela promessa que nós falamos que Noé lançou uma palavra que Sem escravizaria Canaã, e eles estão saindo. Esse é um descendente lá da 5ª geração de Sem, que está saindo em direção a Canaã, ou seja, para tomar posse da terra de Canaã, que nós sabemos ser a terra prometida, que Canaã era descendente do 3º filho de Noé, e eles estão indo. Então, Deus escolhe uma pessoa do meio dessa galera toda, quem? Terá, com os seus 3 filhos e a sua esposa, e convida eles, fala, vai para Canaã. Tem uma palavra lá atrás, liberada, que Canaã é sua. Que você pode ir lá e dominar sobre Canaã. E Deus faz esse convite para Terá. E Terá ouve o convite, a sua esposa ouve o convite, eu estou conjecturando aqui porque não está escrito assim na Bíblia, mas o que a gente consegue entender é que ela, uma mulher conformada, simplesmente ouve aquela história, pega suas coisas, põe na mala, faz as suas tendas e vai. No meio do caminho, sempre tem o quê? Dificuldades. A gente tem sempre 2 opções. Se manter na dificuldade, sentar na cadeira da vítima e permanecer, ou olhar para a dificuldade e falar, não, é só uma dificuldade. É também uma espécie de desafio. Eu vou superar isso e vou para onde? Para o lugar do convite, que era Canaã. Mas não, ela é extremamente conformada. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é que essa mulher, ela é uma mulher extremamente conformada com o quê? Com as dificuldades da vida, com os problemas. Aquela mulher que, tá chovendo, tá bom. Tá sol, tá bom também. Não é que a gente não vai se conformar, não é que a gente não tem que ter aceitação das coisas da vida, mas essa mulher era uma mulher conformada. A Bíblia fala o quê? Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos. Renovai o quê? A vossa mente, para que vocês consigam viver o novo e o sobrenatural. E essa mulher era uma mulher extremamente apática. Tá tudo bem também. E ali ela ficou conformada. Uma vez eu vivenciei uma história muito interessante. Tava numa reunião e tal, e ali uma pessoa foi tomada em profecia e começou a profetizar para outra. Falou, olha, Deus tá me revelando que você vai ter um cartão ouro, cheque ouro, não sei o que, ouro. Na hora, a minha mente tava ali do lado e eu fiquei pensando, aonde que é ouro? A gente que é brasileiro sabe que é no Banco do Brasil. E aí, quando tudo aquilo acabou e tal, no outro dia essa pessoa veio falar comigo e falou comigo assim, o que você acha? Eu falei assim, bom, eu acho que para começar você devia ir lá no Banco do Brasil abrir uma conta, se você ainda não tem. E ela falou, por quê? Eu falei assim, porque se Deus te prometeu uma coisa com nome e sobrenome, você tem que estar apto. Como é que vai chegar na sua casa um cartão de crédito ouro se você nem tem conta no Banco do Brasil? E aí eu fui falando algumas coisas para aquela pessoa. Eu falei assim, porque quando Deus fala algo muito específico, é para que a gente esteja preparado, alinhado. Não vai descer um anjo do céu e abrir uma conta para você no Banco do Brasil. Porém, o favor de Deus pode ser manifesto se você já tem uma conta lá. Não tô dizendo, gente, que essas coisas assim, né? Mas se algo tão específico foi falado para aquela pessoa, ela precisava se posicionar.
E naquele momento, a posição era abrir uma conta. E ela falou assim pra mim, mas eu não tenho um centavo pra abrir a conta. Falei assim, mas quem que prometeu? Quem que prometeu? Vai lá e abre nem que seja uma poupança. E aí eu fui. Ela falou assim, então vamos comigo? Porque eu fico sem graça, eu não tenho coragem de ir sozinha. Falei, vamos. Aí, gente, juntei a documentação que precisava e fomos. Chegamos lá, falei, pedi a senha e tal, pedi o atendimento, falei assim, olha, a gente queria abrir uma conta. Ela falou assim, que tipo de conta? Eu pensei, que conta que é de graça? Poupança, né? Aí falei assim, poupança, né? Só pra ter a conta, né? Pelo menos ter a conta, né, minha gente? E aí a pessoa pegou todos os documentos, tal, fez um formuláriozinho lá, bonitinho, falou, olha, demora 2 dias, a gente manda uma mensagem, uma mensagem de texto, assim pra você vir, tal, assinar, blá, blá, blá. Tá bom. Aí no segundo dia, né, a mensagem chegou, a pessoa falou, vamos comigo, falei, vamos. Aí chegamos lá, a atendente falou assim, olha, é que a agência tá com uma proposta para você abrir uma conta corrente. Ao invés de você abrir uma conta poupança, você abrir uma conta corrente. E aí você já vai ganhar um cartão não sei das quantas, ou não sei o que lá, ou não sei o que lá, ou não sei o que lá. Aí eu falei, entendi. Então, assim, se você vai ficar em casa esperando o anjo descer com um presente para te entregar, não vai acontecer. E aí, vou contar o final da história, porque a história é bem comprida. Durou mais de ano, né, gente? Mas vamos contar já o resumo. Abriu a conta corrente, começou a movimentar, começou a fazer um trabalhinho ali, um trabalhinho aqui, um dinheirinho picadinho daqui e dali. Daqui a pouco surgiu no Brasil, né, o MEI, que é o empreendedor individual. Abriu o MEI para poder movimentar o dinheirinho ali de forma ordinária, né, sem ser ilegal. Daqui a pouco, o que a pessoa tem? Todos os detalhes do ouro do Banco do Brasil, mas precisava começar, né, gente? Deus faz um convite, olha, eu quero te dar. Deus faz um convite para Terá, vem para Canaã. Existe uma palavra liberada do seu ancestral, lá Noé falou, se você for lá em Canaã, você vai dominar sobre Canaã. Por quê? Porque você é descendente de Sem, o irmão mais velho. Canaã é o irmão do meio, é o neto do filho do meio, que teve aquele problema, né, de ter visto o pai nu e tal, desonrou. Ali Noé liberou uma palavra, Sem vai dominar sobre Cã, e Canaã é descendente. E aí sim, tem uma palavra liberada. E Deus vai lá no ouvido de Terá e fala para ele, Terá, vai para Canaã. E ele vai, só que no meio do caminho surgem os problemas. E é a hora que Deus estabeleceu a mulher como uma opositora idônea. Para que serve uma opositora idônea? Para lembrar quem é quem. Para dizer, olha, Terá, nós saímos de Ur dos Caldeus em direção a Canaã e nós estamos parados aqui em Harã já faz 200 anos. Nós vamos ficar aqui mais quantos anos até tomar uma decisão na nossa vida? Porque no final das contas, existe uma história, né, por trás disso que não está registrada na Bíblia. Diz que quando Terá estabeleceu-se em Harã, ele descobriu que não havia escultor de estátuas, né? E ele era um excelente escultor de estátuas. Então ele começa a esculpir imagens. Então diz a história que Terá permaneceu ali fazendo o quê? Exatamente o que Deus tinha falado para ele parar de fazer lá onde ele morava. Então, ao invés dele seguir para Canaã, que era o destino do convite, ele para no meio do caminho e ainda traz de Ur dos Caldeus toda a cultura, tudo aquilo que Deus não queria, que era a manifestação de uma cultura politeísta, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês para essa mulher, que ela era uma mulher
conformada. Porque na hora que ele começou a tirar os instrumentos da mochila, da bolsa e falar, vou fazer aqui uma estátua aqui pro fulano, uma estátua pro Beltrano, era a hora dela falar assim, não, nós estamos aqui de passagem. Você não vai montar um ateliê aqui. Você não vai montar uma oficina aqui. Você pode até fazer um servicinho ou outro para fazer um giro. Mas nós precisamos seguir. Aqui é nosso caminho, é nossa passagem. Não é nossa permanência. Mas ela não foi a opositora idônea que Deus quer que eu e você sejamos, né? E ela não guardou a promessa. Porque a promessa era Canaã. Ela desprezou a promessa. E quando a gente despreza a promessa, o resultado disso é que a gente vai ficar pelo caminho. Eu acredito que talvez seja até um dos motivos por a gente não saber o nome dela. Apesar de que tem mulheres fantásticas que a gente também não sabe o nome, né? Mas ela é uma dessas mulheres que a gente não sabe o nome porque não precisava. Não precisava saber, porque apesar dela ter gerado Abraão, ela é uma mulher que se conformou com o mínimo, se conformou com o caminho da promessa, independente de ter alcançado ou não a promessa. E ela não guardou essa promessa, ela não pegou essa promessa e ficou lembrando, terá, nós estamos no caminho. Porque, gente, a gente para no caminho para descansar. Uma semana, vamos pensar nas caravanas que essas pessoas viajavam. Era camelo, era um monte de animais, ovelha, blá, 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 blá. A pessoa para descansar, então, 6 meses. Vamos pensar assim? 6 meses. Já descansou, né? Só que eles ficaram 200 anos. 200 anos no meio do caminho. E aí a gente vê que ela não fez o papel dela de opositora idônea. Porque era nessa hora que era para lembrá-lo. Olha, lembra do convite? Lembra do convite? Nós estamos no meio do caminho. Já se passaram 50 anos que nós estamos aqui no meio do caminho. Se a gente fosse brincar, né, com essa história que eu contei, falar, olha, já faz uma semana que Deus te prometeu, até hoje você não abriu a conta. Olha, já faz 1 ano que Deus te prometeu, você não tem conta no Banco do Brasil, como é que você vai ter um cartão ouro? Olha, já se passaram 5 anos da promessa que Deus fez. Como é que ele vai cumprir? Você não tem conta em banco nenhum. Não tem nem como ele trocar a promessa, falar, tá bom, agora vai ser então o cartão não sei das quantas, o sei lá. Não vai, porque não tem conta em banco. Então, às vezes, a gente não guarda a promessa nos mínimos detalhes. A gente não guarda a promessa quando a gente não se lembra dela. E eu nem tô falando de ter um mural dos sonhos, nada disso. Tô falando de não se lembrar, de não cultivar. Porque quando a gente cultiva uma flor que seja, pelo menos uma vez por semana, a gente tem que se lembrar de colocar água. No Mato Grosso tem que lembrar todo dia, né, Karina? Aqui a gente pode só uma vez na semana. Por quê? Porque a gente precisa regar, guardar, cuidar, gerar. Daqui a pouco sai um broto. Aí você fala, do nada saiu um broto. Não, foi resultado de um trabalho constante, contínuo. A promessa que Deus faz para nós, de uma família, de um caminho, de um destino. Canaã era o quê? Um destino profético. Canaã era um destino que ia se cumprir quando? Porque uma palavra que foi liberada lá atrás. Olha, os descendentes de Sem vão dominar sobre os descendentes de Cã. Que o primeiro era Canaã e o nome do lugar era Canaã por causa de Canaã. Essa palavra se cumpre quando? Quando o guardião da promessa se levanta. Mas enquanto o guardião da promessa não se levanta,
fica todo mundo dormindo, fica todo mundo sem usufruir do benefício. Então, a primeira coisa que a esposa de Terá foi uma mulher conformada. Com que? Com qualquer coisa. Com ficar pelo meio do caminho. A segunda coisa é que ela não guardou a promessa. Ela não gerou a promessa no seu coração. Ela não cuidou que isso se tornasse realidade. E a terceira coisa é uma resposta negativa ao chamado de Deus. Quando você não guarda a promessa, é como se você dissesse não para Deus. É como se Deus tivesse dito: Terá, vai a Canaã tomar posse da sua promessa. E ele dissesse: não, Deus, obrigado, vou ficar aqui em Harã mesmo, fazendo umas estatuazinhas, vendendo pro pessoal daqui. Tá muito bom, obrigado, né? Então, não guardar a promessa equivale a uma resposta negativa ao chamado de Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele planejou boas obras. Antes da fundação do mundo, ele planejou boas obras para mim e para vocês, para cada uma de nós. Para quê? Para a gente desfrutar. E eu te pergunto, você tem desfrutado? Porque parece que a gente não consegue achar a porta, né? Mas muitas vezes a gente não acha a porta de guardar a promessa. E quando a gente não encontra a porta do guardar a promessa, infelizmente é como se a gente estivesse dizendo não para Deus. Só que Deus, ele nos vê com muito mais clareza do que nós vemos a Deus. Porque Deus, ele olha de cima e a gente não tem esse poder, né? A gente está olhando de baixo para cima. Então, para nós, muitas vezes, é muito mais difícil. A gente fica como a mulher de Terá, envolvida com as dificuldades cotidianas, com a correria, com a luta, com fazer. Talvez aquela mulher tivesse milhões de trabalhos. Primeiro, ela já tinha 3 filhos, né? Para começar a conversa. Ela devia ter um monte de bicho para ela alimentar também. Porque era autossuficiente, né? Eles comiam do que eles cuidavam, do que eles tratavam. Não tinha mercado. Imagina a trabalheira que era manter tudo aquilo em funcionamento, mais servir a Terá, mais cuidar dessas crianças, gerar no coração dessas crianças algo novo. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Quando vê, o que aconteceu? Passaram-se 200 anos. E sabe o que é mais desafiador? É que quando se passaram 200 e tantos anos, Terá morreu. Terá morreu. Agora vocês imaginem essa mulher olhando Terá morto. Ali era a declaração final. Nós ficamos pelo caminho. A nossa promessa não foi suficientemente perseguida a ponto de que ficamos pelo meio do caminho. Dissemos não para Deus e ficamos pelo caminho. Muitas vezes na nossa vida a gente está dizendo não para Deus. Quando a gente não renova a nossa mente. Quando a gente cai nas ciladas, nas conversas cotidianas. Quando a gente se deixa envolver por uma coisa e outra. E quando a gente vai fazendo isso, deixando-se levar por isso, por aquilo, a gente está dizendo não para Deus. Especialmente quando a gente não renova a nossa mente. E como é que a gente renova a nossa mente? A gente só renova a nossa mente com a palavra. Eu tenho algumas amigas
que elas têm o hábito de ler Provérbios, o livro de Provérbios, né, todos os dias, porque como Provérbios tem 31 capítulos, então existe aí uma história de que se fosse um para cada dia. Mas se você ler um versículo de Provérbios por dia, já é bastante coisa. E é muito interessante porque isso faz você renovar a sua mente. Uma única palavra que você se lembra, que você lê, que você medita, que você fala, que você declara, tem o poder de te lembrar quem você é, para onde você está indo. E quando você faz isso cotidianamente, você vai alcançar um lugar de renovação de mente. E quando as pessoas que estão paradas pelo meio do caminho, que estão estagnadas, que estão envolvidas e encharcadas nos problemas e não querem sair dali, vêm falar com você querendo te convencer, porque eles são militantes, né? As pessoas do caminho, elas são militantes do caminho. Elas querem que você pare e dá aquela sentadinha ali na roda dos escarnecedores, né? Dá aquela paradinha ali para poder escarnecer da vida, escarnecer disso, escarnecer daquilo outro. E isso é em qualquer lugar. E quando essas pessoas militantes, elas conseguem te pegar, é como se você apagasse a imagem de quem você é. Essa semana eu vi uma dinâmica muito legal que o Paulo Vieira postou no Instagram dele, eu achei super bacana. E ele estava falando sobre identidade e como é uma pessoa com a identidade fraca, com uma identidade mediana e com uma identidade poderosa, potente em Deus. E aí ele pegou 3 copos descartáveis, colocou o primeiro copo só com um pouquinho de água, o segundo copo com metade de água e o terceiro copo ele encheu até quase transbordar. E aí ele colocou o nome dele, né? Esse aqui é o Paulo, bem pobrezinho da identidade dele. Esse aqui é o Paulo mediano, quando ele começou uma vida de despertamento. E esse aqui é o Paulo de hoje, um Paulo cheio de identidade, cheio de quem ele é. E aí ele pegou fogo, pegou um fósforo e acendeu no primeiro copo. Copo descartável, né, gente? É petróleo puro. Queimou, queimou, queimou até onde? Até encostar na água. Quando encostou na água, parou de queimar. Falou assim, então, uma pessoa com uma identidade fraca, ela cabe pouco, ou quase nada. E aí ela vai poder ser cheia de qualquer outras coisas, porque fica vazio, né? Uma pessoa com identidade mediana queimou até onde? Queimou até a metade. O que é esse fogo? É as informações externas. É aquilo que os outros te levam, te manipulam. E aí o terceiro copo que estava cheio, quando ele colocou fogo, queimou só a bordinha assim, ó. E aí ele estava falando, ó, a pessoa que sabe quem ela é, que tem a sua mente renovada em Cristo, ela não se deixa levar por nada. Ela não pega fogo. Ela, como diz o Salmo 1, ela não voa como a palha que o vento dispersa. A esposa de Terá, ela só se deu conta de que ela era como a palha que o vento dispersa no dia que ela viu o seu marido morto. O dia que ela viu que o convite de Deus não foi alcançado, que ela não usufruiu da promessa, porque ela ficou pelo caminho. Ela ficou envolvida com as suas atividades, com tudo que ela tinha para fazer. Provavelmente ela era uma excelente fazedora, mas o fato é que isso não nos leva ao direito de usufruir.
Essa semana eu falei com uma amiga e ela falou assim: eu quero te lembrar que você é uma herdeira e não uma guerreira, né? Em Cristo nós somos herdeiras. Somos herdeiras de uma promessa. Que se nós não guardarmos diariamente a promessa de ser filha, filha daquele que é o próprio amor, nós não vamos usufruir desse amor. Nós vamos passar uma vida fazendo, enlouquecidamente fazendo, para chegar no final da vida e falar: por que eu não tive o direito de usufruir? Aonde que estava a porta que eu não entrei? E vai ser bem triste a gente entender que não usufruímos, porque não renovamos a nossa mente, porque não chegamos ao pleno conhecimento de que o que Deus dá, Ele dá gratuitamente e Ele não pede nada em troca. E até porque tudo que nós fôssemos capazes de dar seria insuficiente para o que Ele nos dá. Então a única coisa que a gente pode dar para Deus é gratidão, relacionamento, adoração. São as únicas coisas que a gente pode fazer. E isso paga o que Ele nos dá? Não paga. Mas nos faz ter um relacionamento com Ele, que é algo maravilhoso. Que a gente ganha mais ainda. A gente sai ganhando cada vez mais. Mas quem quer fazer pelas próprias mãos vai ficar pelo caminho. Como Terá e a sua esposa ficaram pelo caminho. Então, hoje eu quero concluir com vocês que a mulher, quando ela é uma opositora idônea, ela vai ser uma guardiã da promessa. E ela vai fazer o que por essa promessa? Renovar a sua mente todos os dias. Então, a palavra que nós vamos semear essa semana é: vamos renovar a nossa mente. Nós vamos renovar a nossa mente. E lá em Romanos 12, no versículo 2, diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós semearmos essa palavra e ela não for verdade na minha vida e na sua, acabou tudo. Mas se ela for manifesta, nós teremos muitas histórias para contar. E certamente as histórias que nós vamos contar, elas vão transformar a vida de outras mulheres. Pode ser que essas mulheres sejam apenas as nossas filhas. E já está ótimo, já está maravilhoso. Porque é para isso que Deus tem nos chamado. Para transformar a vida de quem está em contato conosco. E isso reverbera de uma forma que toca a vida de outras e outras e outras. Mas o nosso trabalho é só fazer. Fazer esse trabalho de renovar a nossa mente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar, né, sobre essa palavra para que o Senhor venha, né, nos ajudar, nos estimular a semear essa palavra na nossa vida, na vida das nossas pequenas, né, na vida de quem faz parte do nosso cotidiano. Senhor, a tua palavra, ela sempre impacta os nossos corações de forma surpreendente. E eu quero começar, Senhor, hoje semeando essa palavra, para que o Senhor venha renovar a minha mente e renovar a mente de cada mulher. Pai, renova a nossa mente para que nós tenhamos entendimento e possamos alcançar qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e temos certeza que não há nada de bom, agradável e favorável. Porém, nós cremos na sua palavra, nós cremos na sua promessa, queremos nos tornar guardiãs fiéis da sua promessa nas nossas vidas, para que o cumprimento da sua palavra em nós possa impactar outras vidas.
Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.